Olá, tudo bem? Essa é a sétima aula do curso de Introdução à Programação. Nessa aula, nós vamos começar a ver a estrutura de repetição e de loop. A gente já teve contato com loops através do draw, que é uma estrutura do processing, né, que repete tudo que tá dentro dela indefinidamente. Porém, existem outras duas estruturas que geram repetições e que têm diferentes formas de controle, e que são comuns nas outras linguagens de programação também. Nessa aula veremos apenas uma delas, que é o while. While significa enquanto. Então, se a gente misturar programação e linguagem natural, a gente teria uma coisa mais ou menos assim. O que pode ser traduzido como: enquanto a condição que está entre parênteses for verdade, executar o que está entre as chaves em loop, repetidamente, que é isso aqui. A condição é testada novamente quando se executou tudo que está entre as chaves, e se ela continuar verdadeira, o programa recomeça a executar o bloco no início novamente. A condição entre parênteses é muito importante porque ela é nosso critério de parada. É quando atingimos o limite dessa condição que o programa vai parar de executar o que está dentro das chaves. Então é muito importante que a condição de continuidade do while seja modificada, a condição ou as condições sejam modificadas pelas ações que estão dentro do while, dentro das chaves. Vamos ver alguns exemplos sobre isso. Bom, o primeiro exemplo seria: meu quarto está bagunçado, beber água. E um outro seria: while meu quarto está bagunçado, arrumar o quarto. No primeiro exemplo, nós nunca iríamos parar de beber água. E por quê? Porque a condição do quarto bagunçado não muda quando nós bebemos água. Então nós vamos olhar para o quarto, ele vai estar bagunçado, e a nossa ação de resposta será beber água. Depois nós nos perguntaremos novamente se o quarto está bagunçado ou não. E sim, ele vai estar bagunçado, né? Porque a gente só bebeu água e ficou olhando pro quarto bagunçado. Então a gente vai beber água novamente, a gente entra no loop novamente, bebe água novamente, e assim a gente vai continuar para sempre, perguntando se o quarto está bagunçado e realizando o que está entre as chaves. Ou seja, a gente pergunta, faz a seguinte pergunta, vê que ela continua correta, realiza o que está no loop, volta, refaz a pergunta e ela vai continuar correta para sempre, porque a ação que está aqui dentro não muda a resposta para essa pergunta que está sendo feita no while. Já no segundo exemplo, a ação entre as chaves modifica o que está sendo testado como condição para o while continuar executando o que está entre as chaves. Então, em algum momento, o nosso quarto vai deixar de estar bagunçado. Então, o que está entre as chaves não será mais executado pelo programa. E aí, não sendo mais executado, o programa vai seguir o seu curso normal. Caso ficássemos presos no while, teríamos o que é chamado loop infinito, e o nosso programa ficaria para sempre executando o mesmo código sem sair do lugar. Geralmente isso dá um erro, né, porque enfim, o programa não tem um fim, fica sem um retorno. Também não é o que a gente deseja, diferente do draw, que é um loop que a gente deseja, na verdade, que fique sendo executado o tempo todo como um jogo, mas geralmente no while essa não é a ideia, não é que a gente fique preso num loop que não termina. Ok, mas como que isso aparece em um programa normal? Geralmente usamos o loop para executar ações que são bem parecidas e que apresentam apenas uma pequena mudança entre si. Se precisássemos desenhar vários quadrados na tela até cobri-la por inteiro, nós não iríamos escrever o mesmo comando várias vezes.
mas sim usaremos um while para executar essa ação várias vezes, mas com uma pequena modificação. E essa modificação, nesse caso de desenhar uma coisa diferente na tela, seria a posição. Então eu estou fazendo a mesma coisa, que é desenhar uma figura na tela, mas eu quero fazer ela várias vezes com uma pequena modificação. Então esse tipo de pensamento geralmente vai te levar a usar essa estrutura que é while. Um exemplo seria, vamos pegar aqui um exemplo, vou colar direto aqui. Bom, um exemplo seria isso aqui. Vamos deixar como comentário os outros exemplos. Bom, só um detalhe, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas eu estava deixando expressões como essa aqui, dessa forma por serem mais fáceis de visualizar para quem está começando a aprender. Mas existe uma forma mais enxuta de escrever isso, que é com esse operador aqui. Você omite essa parte aqui e adiciona um maisinho aqui. E essas duas expressões são equivalentes, elas fazem exatamente a mesma coisa. Você pode usar uma ou outra que você achar que fica mais lógico, que fica mais claro o que está acontecendo. Eu só usava a outra porque eu acho que é mais simples para quem tá começando a aprender, mas a partir de agora você está livre para usar qualquer uma delas. Bom, e como que o programa vai rodar aqui? Ele começa com a posição x igual a 10, que é menor que a largura da janela, que é 500, aqui no caso, que é definido ali no comando size, logo embaixo. Então, nós entraremos no while, né? Porque essa é a pergunta que é feita aqui. Ele pergunta se a posição x é menor do que a largura da tela. Então, nós vamos entrar no while, né? E aí eu vou desenhar essa circunferência, né? No comando aqui, elipse, e vou incrementar a variável posição x em 10. Então agora ela vai ser 20, né? Ela começou em 10, adicionei 10 e ela virou 20. Então eu cheguei aqui no final do bloco e vai ser feito novamente o teste, vai ser feito novamente essa pergunta. A posição x é menor que a largura da janela? E sim, ela continua menor. Então nosso programa vai rodar novamente o que está entre as chaves, e ele vai assim até que se tenha somado 10 a posição x suficientemente vezes para que ela exceda a largura da janela. Se ela começou em 10, né, então vou pensar somar 490 na posição x. Como eu somo 10 a cada vez, o programa vai rodar 49 vezes esse bloquinho de código. Vamos adicionar uma linha de código aqui para poder acompanhar a variável posição x, para ver como que ela está evoluindo. Ok. Então vamos rodar agora e você vai ver no console isso aqui, né, essa informação aqui que está colocada no comando print. Bom, aqui no console ele está imprimindo isso aqui que eu pedi, né, como tinha sido descrito aquela primeira vez. Posição x é igual a 10, né, começa igual a 10, é feita a pergunta aqui, ela é menor que 500, então entra, é executado isso aqui, é desenhado a primeira bolinha aqui. Posição 10 é incrementada, posição x é incrementada em 10, ela fica 20, e aí imprime com o espacinho branco mais a posição x, né, para que os números não fiquem todos grudados aqui. E aí a primeira impressão que a gente tem do programa aqui é o 20. Então o primeiro valor é o 20, depois ele vai rodar de novo, vai ser o 30, o 40, o 50, e vai aumentando de 10 em 10
até que a gente chegue no 500. Aí quando ele chegou no 500, né, ele fez essa soma aqui, chegou em 500, imprimiu aqui o valor 500 aqui na janela, ele vai voltar para cá e vai se perguntar se posição x é menor que a largura da janela, ou seja, ele vai perguntar 500 é menor do que 500 e não, 500 é menor ou igual a 500, então vai dar falso e o while vai deixar de ser executado. E aí o programa continuaria aqui para baixo do while. Então é interessante ver a situação que a gente usou, né, pro while. A gente queria desenhar a bolinha, então ao invés de usar esse comando várias vezes, né, para desenhar várias bolinhas na tela, a gente usou uma estrutura de repetição. E o que é importante nessa estrutura de repetição, a gente tem uma tarefa que é parecida, ela não é a mesma, ela tem essa pequena modificação que é a posição x. Então a gente muda um pouquinho a posição x, desenha outra bolinha, muda um pouquinho, desenha outra, muda um pouquinho, desenha outra. Nós encontramos um padrão, né, no que a gente queria fazer, nessa repetição que a gente queria fazer, que era colocar a posição x de cada bolinha com essa distância de 10 pixels uma da outra. Essa posição x varia dentro do while e essa posição x está envolvida na pergunta, na condição que está posta para que o while continue executando seu código. E não só isso, na verdade, quando eu defino posição x igual a 10 aqui, é importante também sempre pensar na condição como entrada no while, não só da continuidade do while. Então, se a posição x já começasse maior do que 500, eu passaria reto em todo esse bloco sem executar ele sequer uma vez. Então, é importante a gente pensar duas coisas, que é se o meu programa vai entrar no while, se eu quero que ele entre no while, se é importante que ele entre no while, e como que ele faz para sair do while, e se ele vai repetir quantas vezes eu quero que ela seja repetida no while. Ou eu posso não saber exatamente quantas vezes eu quero que ele seja repetido, mas eu preciso saber qual é o limite dessa repetição. Aqui o limite era até o final da janela. Eu queria desenhar bolinhas até que a janela acabasse, a largura da janela acabasse. Para mim não faria mais sentido desenhar bolinhas até o final. Eu poderia ter colocado outra condição aqui, poderia ter colocado um valor que fosse maior que a largura. Então ele desenharia bolinhas, iria desenhando bolinhas até uma posição que a gente não veria. E aí não seria mais interessante, mas é o que você escolheu como critério de parada. Você poderia ter criado outra variável, você poderia ter criado, não sei, uma variável que determinasse quando que isso aqui ia parar, que seria acontecesse alguma coisa aqui no meio, você poderia checar através de um if, colocaria um if aqui no meio, se está acontecendo alguma coisa no seu programa, ele diz que sim, modifica uma variável, e assim que modifica essa variável, ela deixa de dar verdadeiro aqui dentro e você sai do loop. Então, acho que a condição básica para quando você estiver programando, para você saber que você vai usar o while, é que você quer fazer uma coisa repetidas vezes, seguindo um determinado padrão. A gente vai ver outra estrutura de repetição na próxima aula. Nela, você, na verdade, vai saber um pouco melhor o que você está querendo, quantas repetições e tudo. Mas no while você precisa saber até onde você quer ir. Você tem que ter claro o critério de parada na sua cabeça, claro quando que seu programa vai entrar no while para fazer o loop e qual o sentido, para onde seu loop está caminhando. Aqui ele está caminhando na horizontal e desenhando cada bolinha aqui na posição X e aumentando, respeitando a largura aqui como condição de parada. Bom, agora vamos então preencher a janela toda com bolinhas. Você viu que com um while a gente conseguiu percorrer a janela toda no sentido da sua largura e desenhar a circunferência. Agora a gente quer preencher tudo. Para isso então a gente vai usar dois whiles. Pausa o vídeo e tenta pensar um pouco sobre como seriam dois whiles. Um dentro do outro, na verdade. E como que o programa sairia do while interior, né? Então a gente teria dois whiles, um dentro do outro, um exterior e outro interior.
o nosso programa precisa entrar no primeiro. Assim que ele entra no primeiro, ele executa algumas coisas, entra no segundo, vai sair do segundo, vai voltar e realizar o loop do primeiro, no mais externo, novamente entrar no segundo. Então tenta pensar mais ou menos, se você puder pegar no papel, rabiscar qual seria o esquema. Então pensar como que o programa sairia do while anterior, como o programa voltaria para esse while anterior quando estivesse rodando mais um loop do while exterior. Ou seja, eu tenho esse while interior e a ideia é que ele seja executado várias vezes por causa desse while exterior. Então ele está num bloco de repetição do while exterior. Então quando o código passa ali e entra pela primeira vez nesse while interior, em algum determinado momento ele vai sair. Ele vai sair, vai continuar rodando no bloco do while exterior e depois vai voltar para o começo do bloco do while exterior e novamente entrar. Então, se ele atingiu uma condição para sair daquele bloco, como que ele voltaria a entrar naquele bloco? Então, isso é algo que precisa ser pensado nessa situação. Isso não é tão simples, né? Mas tente imaginar e até escrever um código com dois whiles, um parecido com o que a gente já fez aqui e o outro usando a altura da janela. Então pode parar, mesmo se não for fazer em código mesmo, tenta pensar em pseudocódigo, né, mais ou menos. E bom, é isso aí, pause e a gente já vai fazer aqui. Bom, vamos fazer aqui então esse caso. Vou apagar esse programa e fazer outro aqui rapidinho. Agora a gente vai usar o raio para as nossas circunferências. A gente vai ter uma posição X, vai começar sendo o raio. Nós temos uma posição Y, a gente quer preencher a janela inteira, então a gente quer que ela percorra também a altura da janela. E aí nós começamos com o primeiro while, que vai envolver a posição Y, mas na verdade poderia começar com a X e depois inverteria a outra. Uso essa variável, que é a altura da janela, né? Tiro o valor do raio dela. Aí nós vamos ter o outro while. Calma aí que já explico melhor os detalhes aqui da implementação. Nesse outro while é quando eu vou desenhar as circunferências. Aqui precisa ter a condição que está sendo testada ali de continuidade do while, precisa ser modificada, né? Senão a gente não sairia nunca desse while aqui. E aí, aqui agora a gente está continuando o código do while exterior. Então, o código que está do while exterior, que é esse aqui, que começa a partir dessa chave, contém esse while inteiro. E agora ele vai ser continuado. Então, aqui faz parte do bloco do while exterior. Mais duas vezes o raio. E aí eu fecho o bloco do while exterior. Repare que depois do loop interno, que é este aqui, são feitas algumas atribuições. A primeira é para que na próxima rodada do loop externo, que é este aqui, o programa entre no loop interno novamente. E o segundo é o que modifica a condição que é testada no loop externo, ou seja, a gente está modificando a posição Y para que uma hora isso aqui deixe de ser verdade, o nosso programa pare e acabe de realizar aquilo que a gente queria. Então, essa modificação na posição X, o que ele garante? Ele garante que, por exemplo, eu entrei no while aqui, a posição X
era igual ao raio, ou seja, ela era 50, ela respeita isso aqui, então eu vou entrar nesse outro while, eu desenho a minha circunferência, eu aumento a posição X e volto para esse while novamente, entendeu? Eu estou numa única rodada do while exterior e eu estou indo para a segunda rodada do while interior. Então, testo de novo isso aqui, continua a verdade, ele vai voltar, vai desenhar mais uma circunferência, vai aumentar a posição X, vai voltar para cá, vai ver se essa condição continua verdadeira e vai rodar novamente. Tudo isso vai acontecer, eu não sei quantas vezes aqui acontece, mas vamos dizer que acontece 10 vezes. Então, a cada loop desse aqui, a cada loop externo, nosso programa, se ele entrar nesse while aqui, ele vai realizar 10 vezes esse loop. Então, quando eu faço uma rodada desse aqui, esse aqui realiza 10. Então, ele saiu depois, digamos, das 10 rodadas, e aí a posição X é definida como raio novamente, e a posição Y é modificada. Depois que a posição Y é modificada, isso aqui é testado novamente. E aí, se ele continua verdadeiro, ele vai entrar de novo no bloco, e aí antes de entrar no while é feito o teste, e a posição X aqui, que foi modificada nas 10 rodadas anteriores, até que ela fosse suficiente para sair do while, foi modificada aqui para que o programa pudesse entrar de novo no while. Caso eu não tivesse essa linha, o que aconteceria, essa posição X? Começaria a primeira rodada do while exterior, então o programa entraria aqui, ele começaria a executar esse bloco de código. Ele entraria no while interior e executaria 10 vezes o código, que seja, e modificando a posição X. Ele voltaria aqui, modificaria a posição Y, né? A gente está supondo que não existe essa linha, e aí eu faria o teste e começaria a segunda rodada do loop exterior. Só que aí eu faria o teste aqui na posição X e ela não respeitaria, porque eu já modifiquei a posição X de certa forma que ela não entra mais no while, ela não respeita mais a condição do while. Então ele não entraria nenhuma vez aqui e eu iria modificando a posição Y até que essa condição não fosse mais verdade e eu saísse do loop. Só que repare que o que está sendo feito mesmo aqui, o que está sendo desenhado é nesse loop interior. Então eu preciso manter esse loop interior sendo executado toda vez que o loop exterior é executado. Então, a lógica é mais ou menos essa. Vamos rodar o programa aqui. Elas ficaram uma em cima da outra aqui, porque elas não estão modificadas de acordo com o raio. Eu acho que assim fica isso. Então o que acontece aqui eu comecei testando minha posição Y para ver se ela era menor do que a altura da janela menos o raio, e ela era, porque ela era igual a 50. Aí eu testo a minha posição X é menor do que a largura menos o raio, e ela porque ela é 50 também. E aí eu entro aqui, e a primeira elipse que é desenhada, que é essa 50-50, deixa eu diminuir aqui. E a primeira elipse que é desenhada, que é essa na posição 50-50, que é com o centro aqui, é essa da primeira rodada. Então é a primeira iteração do loop externo, que está tratando a altura, e a primeira do loop interno, que está tratando a largura. Em seguida, a posição X é modificada, adicionando duas vezes o raio para a posição X, que é essa aqui onde está o mouse, que é o centro. Então, é um raio, que é até aqui, mais outro raio. Então, a posição X vem para cá. E aí ela é modificada, é feita essa pergunta aqui, se a posição X é menor do que a largura menos o raio, menor ou igual. E qual que é esse número aqui? Largura da janela menos o raio. A largura da janela, que é aqui, menos o raio. Então ela é essa linha aqui que atravessa o centro das circunferências que estão encostadas na largura da janela. Então é feita a pergunta se esse centro aqui já está aqui. Então a resposta é não. E ele vai desenhar outra circunferência com essa nova posição X, que vai ser essa aqui. Então essa circunferência
foi desenhada na rodada 1 do loop exterior, que está tratando da altura, e na rodada 2 do loop interior. E aí a posição X é incrementada novamente com dois raios, ou seja, um raio, dois raios. Eu estou novamente aqui, agora no centro da próxima circunferência, ela é desenhada, aí mais uma rodada do loop interior, vai ser desenhado de novo, mais outra é desenhada, e aí é feito o teste, né, aqui do, do posição do posição X, e ele passa a ser maior que é somado, por exemplo, eu pego essa aqui é desenhada e depois é somado dois raios, né? Então é 1, 2, vai sair aqui para fora da janela, e aí é feito esse teste, e aí a posição X vai ser maior que o raio, do que a largura menos o raio. E aí eu vou sair desse loop interior. Então o que aconteceu na primeira rodada do loop exterior, e depois de todas as rodadas aqui do loop interior, que agora nós vimos que foram 5 rodadas, porque foram 5 desenhos, foi desenhada essa linha inteira. Então, uma rodada do loop exterior mais as 5 rodadas do loop interior desenharam essa linha inteira. Então, foi essa, depois essa e foi caminhando até o final. Em seguida, quando a posição X alcançou esse valor para sair do loop interior, eu faço o que? Eu modifico o valor da posição X para raio, ou seja, ele volta para cá. Agora a posição X está nessa posição aqui da janela, na verdade em todas essas aqui, né? Que ela vem daqui até aqui. Desculpa. Ela vem daqui até aqui. Então ela assume todas essas posições. E aí eu faço o que com a posição Y? Ou seja, na hora que eu definir aqui a posição X igual a raio, ele está aqui. A posição Y ainda é igual a raio, ou seja, ela está exatamente onde o mouse está. E aí eu faço o que com a posição Y? Eu adiciono dois raios nela. Então eu caminho um raio, dois raios, e veio para cá, e venho para cá. Estou agora no centro dessa circunferência aqui. E depois que foi feito isso, bom, e depois que eu fiz essa mudança então na posição Y, eu volto aqui para cima, refaço essa pergunta, que é a posição Y é menor ou igual à altura menos o raio, a resposta é sim. Eu vou então para a segunda rodada do loop exterior. Então, toda essa primeira linha de circunferências foi desenhada na primeira rodada do loop exterior. E agora eu vou para a segunda rodada. O meu ponto de referência está aqui no centro dessa circunferência. E aí a posição X respeita aquela condição, que é ser menor do que a altura, menor ou igual do que a altura menos o raio. E aí eu começo outro loop interno. Esse loop interno vai desenhar todas as circunferências da segunda linha até chegar aqui, sair do loop interno, fazer novamente, mudar o posição X para o comecinho para cá de novo e aumentar a posição Y em duas vezes o raio, ou seja, para cá. E aí novamente a terceira rodada do loop externo, o loop interno vai rodar 5 vezes, vira até aqui, desenha tudo. Quarta rodada, loop interno vai desenhar toda a linha. Quinta rodada, loop interno vai lá e desenhar toda a linha. E quando eu chego aqui, ele vai sair do loop externo, e saindo do loop externo, acabou tudo. Loop externo que comanda a execução geral. Então, se eu sair do loop mais externo, eu saí de tudo e nenhum loop mais é executado. Bom, eu tentei passar bem devagar o que esses dois loops estão fazendo, porque é muito importante entender o que o while está fazendo, a condição de parada, né, da estrutura, esse cuidado para ver se o programa vai entrar no while, né, para o começo de conversa, se ele vai entrar no while quando eu alinho, né, os loops, coloco um loop dentro do outro, quantos forem, eu preciso saber
qual é o externo, né? Aqui é como se fosse o movimento que foi feito aqui foi um movimento de máquina de escrever, quase, né? Que é aquele que a pessoa vai escrevendo até o final da linha, aí ela bate na máquina, a máquina volta até o início e depois ela rola e ela desce. Então, é, esse pensamento, né, organizar o pensamento dessa maneira, não é uma coisa. O while é usado para reproduzir esse tipo de pensamento, né, esse pensamento sistemático, essa padronização, né, quando eu quero percorrer uma folha toda, eu posso escolher esse sentido, eu poderia ter escolhido também outro sentido. O meu loop externo poderia começar por aqui nessa primeira, desenhar toda a altura, 5 bolinhas, e caminhar para esse lado, andar um pouquinho na largura, desenhar todas até embaixo, voltar novamente, desenhar todas. Então isso é uma escolha. É, então, então você está livre para escolher a maneira como você consegue raciocinar ou sistematizar o problema da melhor forma. O importante é a resolução do problema e entender bem o que o while está fazendo, né? Que dentro de cada uma rodada, quando você coloca um dentro do outro, quer dizer que dentro de uma rodada só do outro, né? Uma ação só do outro, a repetição mais interna vai ser repetida quantas vezes forem. Então, se a gente colocasse aqui no terceiro while, é, aqui dentro, né, desse aqui, então o que isso significaria? A gente viu que dentro do while mais externo ali, a gente faz tudo isso aqui. Então a gente desenha 5 bolinhas aqui dentro. Se a gente colocasse um dentro do que faz cada uma das 5, em cada uma dessas ações aqui, que é desenhar uma bolinha, eu poderia fazer várias repetições. Então se eu quisesse e por exemplo, na primeira desenhar essa aqui, eu teria uma repetição para fazer alguma coisa várias vezes, seria dentro dessa bolinha, por exemplo. Poderia desenhar um arco de circunferências aqui, uma do ladinho da outra, até que elas formassem uma volta por completo. Ou desenhando várias circunferências dentro dessa aqui, até que ela fosse inteiramente preenchida. E aí eu iria para a próxima rodada desse while, e essa repetição seria feita várias vezes, essa outra, de preencher com várias bolinhas aqui dentro. Aí essa aqui seria mais uma outra rodada, ela várias vezes. E aí quando eu terminasse essa rodada do interior, eu iria para o exterior. Então na segunda rodada do loop mais externo, eu teria executado 5 vezes o loop interno. Eu teria executado, vamos supor que a cada vez que ele desenhasse várias bolinhas aqui dentro, ele desenhasse 20 bolinhas. Seriam 5 vezes 20 o outro loop que seria o mais interno. Então eu teria executado 100 vezes a ação daquele loop mais interno para uma rodada do mais externo e 5 vezes essa que desenha as circunferências. Então, pensar as coisas dessa forma é a maneira correta de usar o while, saber o que eu quero que seja executado várias vezes, qual o critério de parada, o que vai fazer aquele while parar de ser executado, ou seja, eu estou modificando o que faz com que o while continue sendo executado. E é isso, das modificações que podem ser feitas aqui para ver se o conceito foi aprendido da maneira correta, eu acho que, bom, você pode tentar colocar mais um while aqui, né, fazer um while mais interno, tentar mudar a ordem, né, como eu tinha explicado, que é feito desenhando horizontal primeiro, você pode fazer desenhando vertical, desenhar um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Bom, e é isso. Eu espero que você tenha conseguido entender como funciona o while. E caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa um comentário aí e até mais.